dando continuidade ao nosso projeto, nós queremos organizá-lo mais ou menos com esse formato que está aqui neste desenho de exemplo para nós, né? Nós queremos colocar o rodapé aqui embaixo, o conteúdo, o cabeçalho aqui, organizar aqui na lateral os menus e no centro nós queremos colocar o conteúdo principal. Nós vamos voltar aqui e vamos voltar ao VS Code para poder fazer isso. Nós vamos manter o HTML como ele está intacto e vamos mexer primeiro só no CSS. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Neste primeiro momento nós vamos pegar a nossa classe header e para isso nós vamos usar o CSS Grid. E vamos usar aquele conceito das grid areas e grid template areas. Então nós vamos pegar cada uma daquelas minhas divs, né, da header, da side nav, da nav, da principal, da main e do rodapé, né, da footer. Nós vamos pegar cada uma dessas classes e nomeá-las. Eu poderia fazer também, como isso não vai ser repetido, eu vou ter um único cabeçalho, um único menu lateral, eu poderia até fazer isso com uma ID, né? Porque as classes elas podem se repetir. Eu até poderia então utilizar uma ID para fazer isso. Mas eu vou manter ainda o uso das classes aqui, né, de classe em vez de ID para fazer essa configuração. Eu vou nomear ela como grid area, como grid area neste caso, e vou chamar essa parte de grid area aqui de header. Eu vou usar o mesmo nome da classe, né? Poderia também ser outro nome, né? A minha classe footer, eu vou também fazer uma grid area e vou chamá-la de footer. A classe sideNav, eu vou também fazer uma grid area, chamá-la de sideNav. E a classe conteúdo, eu também farei uma grid area, chamarei de conteúdo. Então, eu configurei as 4 classes CSS para que elas tenham esse nome de grid area aqui. Eu vou agora voltar ao navegador e ver que não fez alteração nenhuma aqui ainda, né? Para isso, nós precisamos configurar o corpo do HTML em formato de uma grade CSS. Se nós olharmos no conteúdo do HTML, nós vamos ver que o elemento pai dessas quatro tags aqui, a header, a nav, a main e a footer, que tem as classes que nós estamos configurando, o elemento pai é o body. Então, nós vamos falar que o body, né, eu vou colocar aqui logo aqui abaixo, que o body ele vai ser organizado, né? O display dele vai ser grid. Se eu só fizer isso, eu já vou perder um pouco da minha configuração da página, porque eu transformei ela numa grade e não falei onde estão os elementos dentro dessa grade, então os elementos ficarão todos sobrepostos, né? Veja, os elementos ficaram aqui todos sobrepostos. Então agora o que nós faremos? Nós vamos configurar a altura dessa grade para ocupar 100% do meu tamanho vertical. E vou organizar ela em duas colunas, né? Vejam, eu quero organizar ela, se eu olhar no desenho, em duas colunas. Uma primeira coluna que eu vou ter esse menu lateral e essa segunda coluna que eu tenho todo o restante desse conteúdo aqui, né? E nesse cabeçalho e no rodapé, eu vou fazer um merge, eu vou unir essas duas colunas, né? Então nós vamos mostrar como a gente vai fazer isso. Então eu quero que essa coluna tenha mais ou menos uns 15% da minha página e o restante vai ser ocupado por essa outra coluna aqui. Então nós vamos fazer da seguinte forma, eu vou querer que ela tenha duas colunas, uma primeira coluna com 15% e a segunda eu vou usar um fragmento da página, o restante do fragmento. Já as minhas linhas, ó, as minhas grid template columns, como é que eu vou organizá-las? Eu quero uma linha, duas linhas, três linhas. Nessa primeira linha aqui eu quero uns 10% da página, nessa outra linha uns outros 10% da página e o restante fica aqui com o conteúdo central. Então eu vou colocar uma outra forma, ao invés de usar um fragmento, né, eu vou usar de uma outra forma. Eu vou colocar 10%, alto, 10%. É uma outra forma que nós temos de fazer, né? Isso aqui ainda não vai resolver o meu problema, porque eu ainda não disse onde os elementos estão colocados. Eu simplesmente organizei agora a minha grade em duas colunas e três linhas, né? Então eu tenho 6 caixinhas e ele vai agora colocar esse meu conteúdo fora dessas caixinhas. Então ele vai ficar, se eu mandar fazer um desenho de layout, ele vai colocar esse conteúdo aqui abaixo, fora das minhas caixinhas, né, que eu acabei de criar, né? Não é o que eu quero. Então nós vamos voltar agora aqui e arrumar isso. Como? Nós vamos usar grid template, nós vamos usar grid template areas. Vamos organizar essa minha grid template areas da seguinte forma. Deixa eu dar um enter aqui para organizar melhor.
Vamos fazer o seguinte, ó, na primeira linha, eu vou querer que as duas caixinhas, as duas colunas da primeira linha sejam colocadas, tudo que seja header, ou seja, tudo que seja uma grid area header, que no meu caso faz parte da classe header. Na segunda linha, eu não precisaria dar esse enter aqui, poderia fazer um lado do outro, né? Mas são com aspas, já vimos isso nos vídeos, você pode resgatar os vídeos que falam sobre o CSS Grid. Nós vamos chamar ele, nós vamos usar grid area side nav na primeira coluna, e na segunda coluna nós vamos usar o conteúdo. Escrevi errado aqui, o conteúdo. E na última linha, então nós vamos ter, fazendo uma união, um merge das colunas, com a grid area footer, né, nas duas colunas. Eu vou salvar isso. E agora sim, ó, nós vamos mandar ver como é que está o conteúdo. E eu tenho cabeçalho, menu e rodapé. Nós vemos que está tendo uma barra de rolagem aqui, ó. Isso porque a classe body, né, no box dela, ela tem um espacinho, né? Se nós inspecionarmos o elemento, ela tem uma margem, ó. Se eu inspecionar o elemento, vou jogar aqui um pouco para o lado para você ver a configuração dele. Ó, você vai ver que tem na classe body, na caixinha dela, no box model dela, ela tem uma margem de 8 pixels ao redor dela. Então nós podemos tirar essa margem da body e vai tirar então esse espaço que aqui está desenhado de amarelo, ó, né? Que é a margem do meu body. Então eu vou fechar isso aqui, vou voltar aqui no código e vou colocar então meu body, a minha margem como 0 para o body. E agora sim, se eu voltar aqui, eu tenho já o cabeçalho, o menu lateral, conteúdo e o rodapé sendo apresentados. Nos próximos vídeos, nós vamos colocar os outros elementos, o menu lateral, o menu central, para a gente poder, o conteúdo central, né? Para que a gente possa ver como apresentar esse resultado.